Olá pessoal, tudo bem? Estamos divulgando mais um vídeo e esse é sobre a captação de recursos junto ao Orçamento Geral da União e foi a minha participação na ABCR, Festival ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, no dia 29/6. Clica no like, compartilhe e siga-nos para que a gente possa continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Todo o conteúdo desse vídeo estará disponível na descrição do mesmo. Ok? Vamos ao vídeo. O recurso federal, ele é muito transparente e isso que é o mais importante. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, pode acessar qualquer recurso público e saber quem mandou recurso para quem. Então, essa transparência é importante demais para o terceiro setor. Nós precisamos de transparência. As instituições precisam de transparência. E isso, se sua instituição cumprir as legislações que regulamenta essa transferência de recurso do poder público federal para a sua instituição, se você domina essa legislação, você vai ver que fica muito mais fácil de você buscar esse recurso e ter acesso. Dentro das legislações que regulamentam a transferência desses recursos, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 14.116. Essa lei estabelece, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do ano onde o recurso será indicado. Então, você tem primeiro a Lei de Diretrizes, que é uma lei que fala sobre as diretrizes do recurso que será encaminhado para a sua instituição, e ali ele vai estabelecer, nessa legislação, ela vai estabelecer quais tipos de transferências, se é subvenção, se é para que tipo de instituição, qual tipo de instituição que pode receber esse recurso, tá? Ela vai estabelecer ali quais as programações desses recursos. Então, é na Lei de Diretrizes Orçamentárias que ela estabelece as diretrizes de como que será o recurso para aquele exercício, para aquele ano. Por exemplo, nós temos uma legislação que está em vigor, já está em vigor, que é essa lei, a Lei 14.116. Ela está em vigor em 2021. E nós votaremos, o Congresso Nacional votará uma legislação para 2022, tá? Depois da Lei de Diretrizes Orçamentárias, você tem a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei muito importante, que é ela que estabelece valores. Então, quanto que um financiador vai mandar para qual área, qual tipo de recurso, quais as ações que ele pode mandar, quais os objetos, em que tempo, é dentro da lei orçamentária que ela que estima a receita e fixa a despesa. Ela que, na lei orçamentária, que vai estabelecer quanto que é. Se você quer saber quanto que um financiador tem para mandar para uma instituição, essa lei é que vai estabelecer a 14.144 de 2021. Ela funciona para esse ano que vem é uma nova lei. Tá? Então, essas duas leis, elas são as leis padrões que regulamentam a transferência de recursos do Poder Público Federal, da União, para as organizações da sociedade civil. Não só elas, mas eu estou dando o exemplo delas. Tá? A terceira legislação, que é a mais importante, que é a 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essa lei é a mais importante para você, que é uma organização da sociedade civil. E aí eu estou falando de qualquer organização, fundação, associação, OCIP, organização social, associações religiosas, sindicatos. Então, todos esses organismos, essas pessoas jurídicas cabem dentro do MROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E essa lei, ela estabelece esse regime jurídico. Ela é que estabelece o que vai, como que a instituição sem fins lucrativos vai buscar recursos junto ao Poder Público Federal. O que ela precisa fazer? O que ela precisa apresentar? Quais as informações que ela tem que apresentar? Como é a celebração do termo de colaboração e de fomento? O que é termo de colaboração e termo de fomento? Eu não vou explicar isso agora porque realmente o nosso tempo é curto, mas são informações extremamente importantes para você, instituição privada, sem fins lucrativos, que quer
buscar recursos junto ao Poder Público Federal. De toda forma, é dentro da 13.019 que você vai buscar essas informações. Tem a questão do chamamento público, também dentro da 13.019. Recursos do Orçamento Geral da União não precisa de chamamento público. Então, por exemplo, o chamamento público é uma forma de democratizar o recurso. Antigamente, os recursos para ser transferidos para instituições privadas era muito difícil, porque havia muitos interesses difusos na indicação, nas transferências do recurso. E hoje existe um chamamento público. Se um poder público federal, um ministério ou um órgão público federal quer mandar um recurso para uma organização, ele vai fazer o quê? Chamamento público, tá? E nesse chamamento público, qualquer instituição, em qualquer lugar do país, que cumprir aqueles requisitos aquela espécie de edital, pode participar do chamamento público. Porém, qual que é a característica do Orçamento Geral da União? Não precisa de chamamento público. O financiador, ele pode simplesmente falar assim, não, eu vou mandar 100 mil, 200 mil, 300 mil para aquela instituição, sem chamamento público. Ele não tem aquela obrigatoriedade de cumprir a 13.019 nesse aspecto do chamamento público. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu que não é necessário para o Orçamento Geral da União fazer o chamamento público. Mas o chamamento público é uma forma democrática para que todas as instituições possam buscar recursos junto ao Poder Público Federal. Dentro da 13.019 também temos requisitos da celebração, como que é essa celebração, como que se celebra essa relação com o Poder Público Federal, o que é preciso, vai ser por colaboração, vai ser por termo de fomento, quem que dá a partida nisso é o Poder Público, é a instituição, então tudo está dentro da 13.019. E, por último, na legislação que faz esse regramento, dessas 4 legislações, a mais importante para a instituição é a 13.019 e o decreto 8.726 de 2016, e esse decreto regulamenta a lei 13.019 de 2014. E nesse decreto, ele estabelece várias informações, tipo como que se dará a liberação e a contabilização dos recursos, como que serão as compras e as contratações e as realizações de despesas e pagamentos. Então, você recebeu o recurso do Poder Público Federal, como que você vai fazer com esse recurso? Você vai na 8.726 e lá você vai ter tudo. Então, por isso que eu acho que é muito transparente esse tipo de recurso. Por quê? Porque tem que estar em lei. Se não tiver em lei, se você não cumprir o que estiver dentro da lei, você não terá nenhum tipo de problemas de ordem técnica na execução do seu recurso. Nesse decreto tem também as alterações da parceria, descrição da atuação em rede, uma coisa também muito interessante, que é a atuação em rede, você trabalhar com 3, 4 instituições num projeto, uma comissão de monitoramento, ela dispõe sobre a comissão de monitoramento e avaliação, prestação de contas anuais e sanções. Então, tudo no decreto 8.726 de 2016. Então, esse é o regramento. Se cumprir esse regramento, se a sua instituição cumprir esse regramento, você pode, e aí não tem nada escondido, não, tem alguma coisa, não, está na lei. Então, qualquer ator que participar dessa captação de recursos, ele tem que cumprir a lei. Se cumprir a lei, você vai receber o recurso, você vai executar. É só fazer isso conforme a legislação estabelece. Então, é só ter o conhecimento dessas legislações, e as principais delas são a 13.019 e o decreto 8.726.